como oferecer pacotes das sessões de terapia, como fazer o cliente voltar para uma próxima consulta, quais são as top sacadas, top dicas que eu posso te dar hoje para te ajudar, para que você crie uma estrutura, um passo a passo que mostre para o seu cliente que ele precisa retornar e seguir com os atendimentos. É sobre isso que nós vamos falar. E antes de eu seguir aqui, deixa eu já te dizer que logo a gente está começando uma semana especial do Top Terapeuta, a Semana Terapeuta 10K. É uma semana inteira com aulas incríveis para te ajudar e para que você veja mais profundamente o método que eu ensino no meu treinamento para terapeutas serem profissionais de 10 mil por mês. Então, se você ainda não se inscreveu nessa oportunidade, já pega o link aqui embaixo, se inscreve. E se você chegou aqui num momento em que a gente não tá com essa semana liberada, é só você continuar me acompanhando nas redes sociais, que a gente faz em alguns períodos do ano, uma semana bem especial, onde eu aprofundo alguns conteúdos sobre ser terapeuta e a gente também abre as inscrições no meu treinamento online, o Top Terapeuta. Combinado? Bora lá então, quero falar mais para você sobre como oferecer pacotes, como dar uma sequência nos atendimentos. Primeira coisa, quando a gente pensa numa sequência, num passo a passo, você tem que imaginar, você terapeuta, que o seu cliente vem até você com algum problema, alguma dor, algum desafio, e você tá ali para orientar, para ajudar, para apontar caminhos, né, para levar a pessoa para o próximo nível que ela quer chegar. Então, o primeiro passo nessa jornada é você identificar o maior problema do seu cliente e qual é a solução que ele quer, como que ele acredita que ele pode resolver e o que ele deseja. Esse é o primeiro passo. E aí, a partir disso, você tem que construir uma jornada para esse cliente. O que faz sentido para ele, depois do primeiro atendimento, que ele faça para dar sequência, para que ele consiga dar mais um passo na direção daquilo que ele quer. Para deixar isso bem claro, deixa eu dar um exemplo. O primeiro atendimento, normalmente é um atendimento onde a gente conhece o nosso cliente. Inclusive, eu já tenho vídeos e conteúdos, tanto no Instagram quanto no YouTube, ensinando o passo a passo de um primeiro atendimento. No primeiro contato que a gente tem, na primeira consulta que a pessoa faz com a gente tem que entender quem ela é, tem que conhecer a história dela, tem que saber como é que são os relacionamentos dela, tem que compreender a vida dela como um todo, porque às vezes nem ela mesma se compreende. Então, o fato de ela relatar a vida dela pra gente, pro terapeuta, já ajuda a clarear um pouco na cabeça dela também quem ela é, porque às vezes nem ela sabe muito bem. Então, por isso, o motivo de o primeiro atendimento, a gente ter uma ficha de consulta com perguntas-chave elaboradas, organizadas, para que você consiga conhecer melhor esse cliente que chegou até você na terapia. E aí, conforme você vai ouvindo a história dela, vai entendendo as necessidades que ela tem, vai conhecendo o que ela quer, né, o que ela deseja, quais são as metas dela. É muito importante finalizar o primeiro atendimento perguntando para esse cliente o que ele mais deseja, qual é a maior meta que ele tem. Porque a partir disto, eu consigo elaborar os próximos passos desse cliente e oferecer essa jornada. Eu sempre pensava, quando eu recebia o meu cliente, que ele estava começando uma jornada comigo. Não era um atendimento, acabou o atendimento, foi embora e eu nunca mais vejo. Não, eu me sentia no compromisso de levar a pessoa para o próximo estágio, para o próximo nível da vida dela. Então, dentro da minha cabeça, eu já sabia quais eram as dinâmicas, os exercícios e o que eu podia oferecer para ela como próximo passo. Porque eu fui criando essa estrutura, né, ao longo do processo. Não tinha uma Kátia Bazan para me ensinar. Então, eu aprendi sozinha a pegar dicas de livros, a pegar dicas de cursos que eu fazia, exercícios que eu aplicava na minha vida, que me traziam resultado. E a partir disso, eu organizava uma estrutura passo a passo. Eu pensava, puxa, esse cliente, a meta de vida dele é mudar de emprego. Ele não aguenta mais o lugar que ele tá se descobrindo em outra coisa, ou ele sempre quis fazer outra coisa e nunca teve coragem. Então eu preciso ajudar ele a ter coragem, a perceber se é isso mesmo, para que ele entenda qual o propósito de vida dele. Então eu já tinha isso na minha cabeça. E aí eu pensava, bom, agora no primeiro atendimento ele me trouxe aqui uma ideia de como é a vida dele, quem ele é, aí eu tenho que montar o próximo passo, a próxima ideia. Então o que eu fazia? No final do primeiro atendimento eu já dizia isso pro cliente, olha, hoje a gente deu um primeiro passo na sua jornada e na sua transformação de vida. Agora é interessante
que você volte, inclusive eu já tô com a minha agenda aqui pra gente marcar o próximo atendimento. É muito importante que você saia daqui com o próximo atendimento agendado, porque eu sei que você vai voltar pra sua vida, pra sua rotina e você vai esquecer de você de novo. Esse era o discurso que eu usava, sabe? Eu trazia à tona essa coisa da pessoa entender que ela precisava continuar cuidando dela, que não era simplesmente vir ali, conhecer o trabalho, ter um primeiro contato e nunca mais voltar. Muito pelo contrário, porque se você deixa essa decisão na mão da pessoa, ela não volta. E às vezes não é porque ela não gostou, é porque ela tem milhões de coisas pra fazer, ela esquece. E é muito fácil a gente esquecer da gente mesmo, né? Nós somos assim às vezes com a gente. Imagina as pessoas que não são terapeutas. Eu já dizia pra ela, ó, tô com a agenda aqui, já vamos marcar seu próximo atendimento, a próxima vinda. É muito importante que você volte. Por quê? Porque nós conversamos aqui que X e X e X coisas são seus maiores desafios hoje. E eu tô aqui porque eu quero te ajudar nesse processo, para que você se encoraje, para que você consiga entender se é mudando de emprego que você vai encontrar o seu propósito ou o que necessariamente você precisa fazer. E aí nós vamos olhar para isso juntos, eu vou te ajudar nesse processo para você tomar a melhor decisão. Então, eu sempre fazia um gancho falando das principais coisas que a gente conversou no primeiro atendimento para levar a pessoa para o próximo passo. E aí, quando eu preparava o segundo atendimento, eu preparava com esse olhar. A pessoa saía do consultório depois da primeira consulta, eu já anotava ideias que eu tinha, já pegava um livro, já pegava isso, já pegava aquilo, já deixava tudo meio alinhado para que quando ela voltasse, eu tivesse lembrança do que eu iria fazer. Porque às vezes, quando a gente começa a ter mais atendimentos, a pessoa veio, daqui 15 dias ela volta, a gente já não lembra mais direito o que foi que a gente conversou. Então, para ficar fresquinho na memória, eu anotava todas as minhas ideias, tudo que eu tinha no pós-atendimento ali, quando a pessoa saía, para eu não esquecer de nada, para eu lembrar das coisas que eu sei que seriam interessantes que eu fizesse no próximo encontro, e assim eu ia desenvolvendo uma proposta. No meu caso, eu sempre tinha duas estruturas, ou eu oferecia uma sequência de 3 atendimentos para a pessoa fazer, ou eu oferecia uma sequência de 5. Se a pessoa estava com muitos problemas, a situação estava difícil, eu oferecia 5 atendimentos. Se eram situações mais amenas, mais simples de resolver, 3 atendimentos no mínimo. Às vezes mais, né? Porque chegava no 5º ou no 3º, a gente via que tinha que dar continuidade e eu seguia. Na época que eu atendi, eu confesso pra você que eu não oferecia pacotes. Eu oferecia a sequência pra pessoa. Hoje em dia, eu acho que é bem interessante, até pra que a pessoa se comprometa, né? Nem é uma questão de terapeuta com cliente. Porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa autoconfiança também. Tipo, se a gente confia no nosso taco, a gente não tem que estar com medo que a pessoa não volte. E aí tem várias coisas interessantes que você pode organizar para oferecer para as pessoas. Então você pode estruturar essa ideia de quantos atendimentos no mínimo a pessoa precisa fazer com você, se é 3, se é 5, se é 8, se é 10. Eu acredito, gente, sinceramente, que se você oferece 10 de cara, a pessoa pensa, Nossa senhora, 10 atendimentos, quantos meses eu vou ficar aqui? sabe? E aí cria uma relação um pouco de a pessoa também achar que fica dependente, aquela coisa. Então, eu não ofereceria de cara um pacote de 10, tá? Depende muito do que você faz. Se o encontro é semanal, talvez faça sentido você oferecer 10 sessões, porque a pessoa vai finalizar em 2 meses. Agora, se é um encontro a cada 15 dias, ou um encontro por mês, gente, vai se estender por 10 meses, por 6 meses. Eu acredito que as pessoas não vão gostar disso, tá? Porque as pessoas hoje em dia querem resposta rápida. Elas não querem passar meses e meses e meses enroscada com a gente, porque elas não conseguem dar conta de resolver as coisas sozinhas. A gente tem que dar autonomia pro nosso cliente. Então, precisamos ter esse jogo de cintura para organizar essa estrutura de uma maneira que não fique pesada e nem cansativa num primeiro momento. Porque a pessoa ainda não conhece o nosso trabalho direito. A gente sabe que não é pesado, não é cansativo. Mas às vezes, para a pessoa que tá de fora, vendo isso, se torna algo difícil. Meu Deus, muito tempo. Sabe? E as pessoas não querem isso, até porque a vida é muito dinâmica. De hoje para amanhã, muita coisa pode mudar. Então, a gente precisa ter essa agilidade também na hora de oferecer o nosso trabalho, tá? Bem importante que você organize ideias, crie uma estrutura. Você tem que criar uma jornada para o seu cliente. Esse é o ponto. Quanto mais personalizado você faz isso, melhor. Mais você fala a língua da pessoa, mais você encanta ela nesse processo. Mais fácil de ela fechar atendimentos e talvez até indicar o seu trabalho para outras pessoas. Então é interessante que você, dentro da sua cabecinha aí, você tenha uma ideia. O que eu vou fazer com a pessoa? Qual é o próximo passo dela? Porque essa era uma das questões que muitas vezes me travava. A pessoa vinha num primeiro atendimento, num segundo atendimento, beleza. Num terceiro eu pensava, Jesus, o que eu faço agora com essa pessoa? Eu já esgotei muitas possibilidades. Então o que eu fiz? Eu criei uma sequência de 10 atendimentos que inclusive está dentro do Top Terapeuta, um dos módulos dele é justamente uma sequência de 10 dinâmicas, 10 exercícios diferentes, 10 formas diferentes de você encantar seu cliente nos atendimentos. Mas
Quem não é top terapeuta tem que se organizar, pensar, estruturar, o que eu vou fazer, pegar dicas de livros, pegar estruturas de coisas que já fez, que já conhece, dinâmicas, exercícios que você tem. Inclusive, se você quer dicas de livros, Douglas, deixa pra eles aqui a indicação daquele vídeo, né? Que eu acho que eu falei de mais de 20 livros diferentes que eu sempre usei nos meus atendimentos. Então, se você quiser ver mais, a gente já tem um vídeo aqui só de indicação de livros, que eu acho muito top esses livros, pra gente bolar exercícios, dinâmicas e uma estrutura de atendimento mais organizada, tá? Mas você tem que ter essa ideia. Qual vai ser o próximo passo do meu cliente? Para que eu possa oferecer isso pra ele. Porque se ele não tiver clareza disso, ele não vai comprar o seu pacote. Tipo, ele vai pensar, Tá, mas pra que eu tenho que voltar aqui? Pra ter a mesma coisa que eu já tive? não faz sentido. Mas se você cria essa comunicação, essa abordagem, mostrando pra ele que é uma jornada, que é um passo a passo, que não dá pra fazer tudo num primeiro atendimento, tem que ser por partes e encontrar essa dinâmica aí pra oferecer essa jornada, a pessoa vai gostar. E aí ela vai voltar pro próximo atendimento, porque justifica voltar. E aí você vai dando o processo junto com ela, vai dando, né, os exercícios dinâmicos, fazendo o processo com ela passo a passo ali. Vocês dois juntos, caminhando para que ela alcance aquilo que ela deseja, tá? Eu acredito que isso é essencial no processo. Lembrando que daqui uns dias começa a Semana Terapeuta 10K. Se você não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Se por acaso você chegou aqui uns dias depois que já passou tudo, fica ligadinho nas redes sociais que em alguns períodos do ano a gente faz eventos online muito bacanas para ajudar quem quer ser terapeuta, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo e se você curtiu esse vídeo, já dá o seu joinha, compartilha com mais terapeutas e bora lá fazer acontecer. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.